Boa tarde a todas e a todos. Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Arthur Bruno. Eu sou um professor novato, comecei há 37 anos atrás. Sou professor de História e de Geografia, comecei menino, como vocês estão vendo. Também professor de Atualidades. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, não é? Tenho certeza que o Enem será um dia de vitória para vocês, sobretudo porque esse curso é muito bom. Tem uma grande equipe de professores, material excelente, e tenho certeza que nós passaremos aqui 1h30 muito gostosa hoje, nesse final de tarde, ok? Qual é o assunto que eu trouxe aqui para debater com vocês? Antes de começar, eu quero também aqui parabenizar o Roberto Gonçalves, que também é aniversário hoje. Palmas aí pro Roberto. Cadê o Roberto? Tá por aí? Muito bem. Bom, pessoal, então, eu trouxe hoje para debater com vocês um assunto extremamente interessante. Nós vamos debater como é que está o Brasil. Nós vamos mostrar alguns dados, alguns indicadores. Eu vou perguntar muita coisa para vocês, vocês vão me responder. E no final, a gente vai fazer uma análise histórica do Brasil, desde 1500 até os dias de hoje, para a gente entender por que que o Brasil é o Brasil. Por que que o Brasil tem as vantagens e desvantagens que ele apresenta. Quais são os seus virtudes, os seus defeitos e por que que isso acontece. É esse o tema do nosso debate, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: o Brasil é um país grande ou pequeno? Eu estou falando em tamanho, eu estou falando em área, em superfície. O Brasil é grande ou pequeno? É um grande país. Ele é extenso, ele é enorme. Pessoal, quantos países existem no mundo? Países que são organizados como estados, que têm governos próprios, governos soberanos. São quantos países no mundo? 195. Há 195 países no mundo que são organizados com governos próprios. É o que a gente chama de estados. Ok. Eu pergunto a vocês, o Brasil é um país rico ou pobre? Vamos parar com esse complexo de pobreza. Vamos parar com esse complexo de vira-lata. Vou perguntar de novo. O Brasil é grande ou pequeno? É grande. Dos 195 países do mundo, ele é o 5º maior. E dos 195 países, ele é o 7º mais rico do mundo. Ele tem o 7º PIB do mundo. O que é PIB? Produto Interno Bruto. PIB é a soma de toda a riqueza que é produzida no país durante um ano. Do comércio, do serviço, da indústria, da agricultura, da pecuária, da mineração. Soma tudo e aí eu vou ter o PIB do ano. São quantos países do mundo? 195. E o Brasil se classifica em que lugar no PIB? É o 7º. Nunca mais vocês digam por aí que o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país muito rico. É um país riquíssimo. Ok? Presta atenção agora. Apesar do Brasil ser um país rico, o Brasil tem ainda
13 milhões de analfabetos. 8,5% é o índice de analfabetismo no Brasil hoje. No Brasil, quem é o analfabeto? Quem é? É todo aquele acima de 15 anos que não sabe ler ou escrever 2 linhas. Esse é o analfabeto absoluto no Brasil. Quantos milhões de analfabetos há no Brasil? 13 milhões. 8,5% da população acima de 15 anos. É um índice alto ou baixo? Altíssimo. Ainda é um índice muito alto de analfabetismo no Brasil. Muito bem. Vocês já ouviram falar de índice de Gini? Esse índice de Gini foi um pesquisador que criou esse indicador. Que indicador é esse? Gini é um indicador de concentração de riqueza. Ele começou a pesquisar os países para saber os 10% mais ricos ficavam com quanto da riqueza do país. Os 40% mais pobres ficavam com X. Os 10% mais ricos com Y. Aí ele começou a comparar os países. E aí passou a se dizer índice de Gini, que mostra a concentração de riqueza no país. Pois bem, esse número é dado entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, a concentração de riqueza é maior. É como se toda a riqueza do país tivesse nas mãos de uma só pessoa. Isso seria o índice 1. Se a renda fosse distribuída igualmente entre todo mundo, o índice seria 0. Entenderam? Então, entre 0 e 1, eu tenho um índice de Gini. Quanto mais perto de 1, a riqueza vai ser mais concentrada. Quanto mais perto de 0, a riqueza vai ser menos concentrada. Vou dar uma boa e uma má notícia. Vocês preferem qual primeiro? A boa. O Brasil, nos últimos anos, vem diminuindo a concentração da riqueza. Nos últimos 13 anos, o Brasil vem distribuindo melhor a renda. Essa é a boa notícia. A má notícia, são quantos países no mundo? 195. Pois bem, o Brasil tem a 12ª pior distribuição de renda do mundo. Pior do que o Brasil, só alguns países africanos. E é porque nós avançamos nos últimos 13 anos. Porque até um dia desse, o Brasil tinha a 4ª ou a 5ª pior concentração de riqueza do mundo. Então, apesar de nós estarmos melhorando no índice de Gini, eu posso afirmar que no Brasil a renda é muito mal distribuída. No Brasil, os ricos têm muito e os pobres têm pouco. Ok. Um outro indicador extremamente importante é o IDH. Já ouviram falar, não já? Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH é muito utilizado hoje no mundo. O que é que ele mostra? Ele mostra como é que vive o povo. Ele mostra como é que são as condições sociais de um país. Para eu chegar ao IDH, eu analiso 3 coisas. Quais são? Olha lá. Saúde, educação e renda. O Brasil tem melhorado ou piorado na saúde? Melhorado. O Brasil tem melhorado. A mortalidade infantil caiu muito no Brasil nos últimos anos. As pessoas estão vivendo mais ou estão vivendo menos? Estão vivendo mais. Qual é a expectativa de vida do Brasil hoje? A média de vida do brasileiro?
74 anos. Um dia desse era 60. Há 30 anos atrás era 55. Hoje o brasileiro está vivendo em média 74 anos. Melhorou muito. Eu pergunto, quem vive mais? O que é que nós temos mais no Brasil? Homens ou mulheres? Homens ou mulheres? Mulheres. No Brasil tem 3 milhões de mulheres a mais do que homens. Isso é bom ou ruim? Aí depende do gosto, né, pessoal? Depende do gosto e a gente respeita, né? Tem 3 milhões de mulheres a mais do que homens no Brasil. Por quê, hein? É porque nasce mais mulher? É por isso, é? Será que nasce mais mulher em tamanha quantidade no Brasil? Não. O número de nascidos entre homens e mulheres é muito semelhante, é muito parecido, é uma coisa interessante na natureza, né? E por que que tem mais mulher? Porque os homens morrem mais cedo. E por que que os homens morrem mais cedo? Porque o homem bebe mais, porque o homem fuma mais, porque o homem cuida muito menos da sua saúde e por causa da violência, dos homicídios, não é? Morrem muito mais homens do que mulheres assassinados. Por isso que há tanta mulher a mais do que homem no Brasil. Eu pergunto a vocês, o que é que está acontecendo com a população brasileira? A população brasileira está se tornando mais jovem ou mais velha? Mais velha. Isso é muito importante, hein, pessoal? Até 20, 30 anos atrás, o Brasil era um país de jovens. Não é mais. O Brasil não é mais um país de jovens. A maioria da população brasileira hoje tem entre 15 e 65 anos. Entre 15 e 60 anos é a maioria da população brasileira. Portanto, é gente que ou está estudando como vocês, ou está trabalhando, ou então fazendo as duas coisas, estudando e trabalhando. Eu pergunto, essa fase que vive o Brasil, como é que a gente chama, hein? Transição demográfica. O Brasil está vivendo uma transição demográfica. Está deixando de ter a maioria da população jovem. Hoje tem a maioria adulta, jovem adulto e adulto. E o Brasil daqui a 25 anos será um país com grande quantidade de quê? De velhos. Porque se hoje a maioria é adulta, daqui a 20, 30 anos, essa maioria adulta estará velha. E como hoje tem poucos jovens, esses poucos jovens serão menos adultos no futuro. E quem é que trabalha? E quem é que ganha dinheiro? É o adulto ou é o velho? É o idoso? É o adulto. Então nós estamos vivendo a melhor fase populacional, economicamente falando, de um país. Essa é a melhor fase, é a fase da transição demográfica. Por isso, ou o Brasil se torna desenvolvido nos próximos 20 anos, se não fizer isso, nós jamais seremos desenvolvidos. Porque na hora que a maioria da população estiver velha, o velho em regra trabalha? Não. Ganha dinheiro? Não. Mas a maioria será aposentada, receberá a aposentadoria, mas não produzirá. E nós vamos ter que gastar muito dinheiro com política de idosos, com a previdência social, com a saúde, e terá menos gente trabalhando. Entenderam? É por isso que o Brasil, nos próximos 20 anos, terá que se tornar desenvolvido. É por isso que é fundamental capacitar, qualificar a juventude, vocês, porque vocês irão produzir bem para esse país se tornar um país desenvolvido. Está claro isso? Bem entendido? Muito bem. Então o Brasil vem melhorando na saúde. O Brasil vem melhorando na educação ou não? Vem. Hoje 98%
das crianças e adolescentes estão no ensino fundamental. Aumentou a quantidade de alunos no ensino médio. Nos últimos 10 anos, nós duplicamos a quantidade de universitários no Brasil. Hoje são 7 milhões. Há 10 anos atrás, eram 3,5 milhões. Mas a educação ainda deixa muito a desejar no Brasil, mesmo estando melhorando tanto, como melhorou nos últimos anos. Pessoal, há 10 anos atrás, professor no interior ganhava salário mínimo ou menos. Hoje, o menor salário que se paga na rede pública para professor é R$ 1.917. É pouquinho, mas até um dia desse, a maioria do interior pagava salário mínimo. Esse é o chamado piso nacional do magistério, que é muito pouco, mas melhorou. Ninguém pode negar isso. Então, houve avanços na educação no Brasil, mas ainda a educação deixa a desejar. E a renda per capita? A renda per capita brasileira é em torno de R$ 20 mil ano por pessoa. É uma renda baixa, porque R$ 20 mil como média salarial no Brasil, se eu dividir por 12 meses, vai dar um pouco menos de R$ 2 mil por pessoa. Então, a renda per capita é ainda uma renda muito baixa. Melhorou, mas ainda é baixa. Então, quando eu junto renda, saúde, educação, quando eu somo tudo, eu vou ter o quê? O IDH. O IDH também vai de 0 a 1. Só que é o contrário. Agora é o contrário. Eu vou somando os números da saúde, da educação, da renda. Quanto mais perto de 1, melhor será o IDH. Quanto mais perto de 0, com menos números, pior será o IDH. Entenderam? É o contrário do índice de Gini. O Brasil tem quanto de índice de Gini? Olha aí, lê, quanto? 0,744, não é isso? Acima de 0,700 é considerado bom. Então o Brasil tem um bom IDH. Só que para ser um país desenvolvido, ele teria que ter acima de 0,8. Então o Brasil não tem IDH de país desenvolvido. Mas dentre os países subdesenvolvidos, já é um dos melhores IDHs. Se continuar avançando na saúde, na educação, se continuar melhorando a renda do Brasil, é possível que nos próximos anos o Brasil tenha IDH de país desenvolvido. Quantos países tem no mundo? 195. O Brasil se classifica em que lugar? 79º. É o 79. Tem 78 países na frente do Brasil, melhores do que o Brasil, em condições de vida, em qualidade de vida, em IDH. Tá claro? Pessoal, até pouco tempo atrás, até o final do ano passado, até final de 2004, o Brasil tinha 5% de desemprego. Até 5% de desemprego é considerado um baixo desemprego. Só que este ano o desemprego aumentou, não foi? O país está vivendo uma crise econômica. As empresas estão produzindo menos. As pessoas estão comprando menos. Consequência, o desemprego aumentou. Hoje o desemprego é de 7,9% da população acima de 15 anos, que é quem em torno de 15 anos é que começa a se trabalhar em média no país. Então nós temos hoje um desemprego que está crescendo e a tendência, pelo menos até o ano que vem, é o desemprego continuar a crescer. Muito bem. Pessoal, qual é a conclusão que a gente tira
analisando esses dados que eu acabei de ver com vocês. Primeiro, Brasil é pobre ou rico? Rico, riquíssimo. No entanto, mesmo sendo rico, a sua renda é muito desigual. O país é rico, mas há uma ruim distribuição de renda. É um país rico e desigual. Concordam? Muito bem. Então eu quero analisar com vocês agora quais as causas desta desigualdade, ok? E eu vou começar analisando com vocês. Antes de analisar, me fizeram aqui uma pergunta. O que é o analfabetismo funcional? Vocês viram aí, eu falei que o Brasil tinha 13 milhões de analfabetos, não foi? Quem é o analfabeto? Analfabeto absoluto, quem é? É todo aquele que tem mais de 15 anos e que não sabe ler ou escrever 2 linhas. 13 milhões de analfabetos absolutos. No entanto, há também o analfabeto funcional. Quem é o analfabeto funcional? É aquele maior de 15 anos que sabe ler ou escrever 2 linhas, mas não entende um texto mais complexo, não entende uma bula de remédio, não entende instruções de um eletrodoméstico, ele não consegue compreender um texto. Ele só fez, no máximo, até o 4º ano primário. Esse é o analfabeto funcional. O Brasil tem quanto por cento de analfabeto funcional? Olha aí. 20% da população acima de 15 anos. São 30 milhões de brasileiros analfabetos funcionais. Eu pergunto, para o mercado hoje, para trabalhar numa indústria, no comércio, num banco, pode ser analfabeto funcional? Não. Olha o grave problema do Brasil. A nossa população é muito ainda desqualificada. Ou é analfabeto absoluto, ou tem uma grande quantidade de analfabeto funcional. Ok? Entenderam bem? Tá claro? Aqui diz, o Brasil tem a tendência a diminuir daqui. Bom, está perguntando sobre a crise que nós estamos vivendo. Pessoal, essa crise econômica, que também é uma crise política, a crise política agrava a crise econômica. Vocês vão chegar à conclusão comigo que crise no Brasil demora pouco. Tá certo? Então, eu creio que essa crise vai até o ano que vem. Creio já que em 2017 o Brasil volta a crescer, a gerar emprego. Eu acho que é uma crise temporária. E vocês vão já entender por que eu vou desenvolver isso durante o nosso debate, ok? Muito bem. A primeira pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Será que a causa dessa desigualdade que nós acabamos de ver, os dados nos mostraram que o Brasil é um país rico e desigual. Será que a causa principal dessa desigualdade é a questão geográfica? Será que o problema é a natureza que não ajuda o Brasil? Será que o nosso problema é físico, é geográfico? Sim ou não? Sim ou não? Vou perguntar de novo. O Brasil é um país grande ou pequeno? É grande, não é? São quantos países do mundo? 195. O Brasil se classifica em que lugar no tamanho, na área? Ele é o 7º no PIB, na riqueza. Eu estou falando em tamanho, em área. O Brasil é o 5º. Qual é o maior país do mundo? Rússia. 2º, Canadá. 3º, China. 4º, Estados Unidos. 5º, o Brasil. Aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então o Brasil é enorme. O fato dele ser grande
Isso é uma vantagem ou uma desvantagem econômica? É vantagem, não é não? Quer ver? Veja. Pessoal, o Brasil tem 40% do seu território de florestas. O Brasil planta muito, mas dentre os países maiores, é o único país que ainda pode desmatar. Nem é bom desmatar, não. Mas o Brasil ainda tem condição de haver algum tipo de desmatamento para a produção agrícola e para a pecuária. O Brasil é um grande produtor agrícola, mas ele ainda pode se tornar, a médio prazo, o maior produtor agrícola e pecuário do mundo. Por quê? Porque tem muita terra. O Brasil tem muita terra. E terra fértil. Pessoal, preste atenção. O Brasil tem grandes terremotos? Tem? Não. Tem tremor de terra no Brasil? Tem. Pequenos tremores de terra. Porque vocês já aprenderam que o que causa um terremoto, um grande tremor de terra, é quando as placas tectônicas se batem. Aí aquilo gera um grande terremoto. Como o Brasil todo está dentro da mesma placa tectônica, a placa sul-americana, no Brasil não tem grandes terremotos. No máximo tem tremores de terra, como acontece aqui em Sobral, como acontece aqui em Cascavel. As camadas, elas se ajeitam, né? Elas se organizam, mas não é um choque de placas tectônicas, como acontece no Japão, como acontece no Chile, como acontece na América Central, como acontece em vários países do mundo. É um privilégio para nós. O Brasil jamais terá grandes terremotos. O Brasil tem furacões, como vocês veem lá no Pacífico, ou mesmo aqui no Atlântico, em determinados locais, na América Central. O Brasil tem grandes furacões? Não. Um ou outro ciclone, né? Às vezes você tem ali, mas não são grandes furacões, como acontece em outros países. O Brasil tem geleiras? Não. O Brasil tem desertos? Também não. O Brasil tem grandes cadeias montanhosas, aquelas do período terciário, da era cenozoica, como acontece nos Andes, montanhas rochosas, Himalaia, nós temos aquilo? Não. Temos montanhas bem mais baixas, que são mais fáceis, não é? De você ocupar do que aquelas de 7, 8 mil metros. Então veja bem, o território brasileiro é muito bom de ser ocupado e de se produzir. Isso é um privilégio. Foi uma sorte que nós tivemos, não é? No Brasil, para poder ter um território tão bom. Tem sol o ano inteiro, não tem? Tem muita água. Pessoal, o Brasil é o segundo maior país em quantidade de água. O Canadá é o primeiro. Só que água potável é o Brasil, porque o Canadá tem muito gelo, água congelada. Não é? Difícil para você tirar essa água congelada e virar uma água natural, uma água potável. Então o Brasil tem 14% da água potável do mundo. Eu pergunto, isso é bom ou ruim para a economia? Excelente. Se hoje a guerra é pelo petróleo, no futuro, dizem os cientistas, os historiadores, que a guerra poderá ser pela posse de água potável. Então, a riqueza imensa que o Brasil tem de água. Então, o Brasil é o país no mundo que tem a maior quantidade de animais e vegetais. Isso é o que a gente chama de quê, hein? Biodiversidade. É o país de maior biodiversidade do mundo. E tem mais. As energias no Brasil, 45% delas hoje são renováveis. É energia eólica, energia solar, é o álcool da cana-de-açúcar,
é a hidrelétrica, né? A partir da força da queda d'água. O Brasil não depende dos combustíveis fósseis, do petróleo, do carvão, do gás, como a maioria dos países depende. Claro que a gente precisa, a gente usa, mas praticamente metade da nossa energia é renovável. Isso é uma riqueza imensa. Não há nenhum país do mundo que tenha esse percentual de energia renovável. Entenderam isso? Então eu pergunto, a natureza, a geografia brasileira é problema? É não, é solução, não é problema. Concordam? Muito bem. Então eu pergunto a vocês, se a geografia, se a natureza não é a causa dos nossos grandes problemas, qual seria mesmo? Vamos ver. Vamos lá, vamos ver se a gente chega lá. Muito bem. Será que o grande problema do Brasil, será que a grande causa da nossa desigualdade, da pobreza, dos problemas sociais brasileiros, será que a grande causa é a nossa população? Será que o nosso problema é demográfico? Será que o nosso problema é populacional? Sim ou não? Pessoal, a população brasileira é grande ou pequena? Pensa. Quantos países tem no mundo, hein? 195. O Brasil se classifica em que lugar em população? Em área ele é o quinto. E em população ele é o quinto. É fácil lembrar. Ele é o quinto em área. E ele é o quinto em população. Qual é o país mais populoso do mundo? China. 1 bilhão e 300 milhões. Segundo, Índia. 1 bilhão e 200 milhões. Com um detalhe. Em menos de 10 anos, a Índia vai passar a China. Porque lá, os casais têm mais filhos. A natalidade é maior do que a China. Na China, o casal só pode ter um filho. 2 seriam exceção, né? Mas é um filho. O governo estimula o casal a ter só um filho na China. Porque ele já tem 20% da população mundial, né? Então veja lá, maior população, China. Segundo, Índia. Terceiro, Estados Unidos, 310 milhões. Quarto, Indonésia, 244 milhões. E em quinto lugar, o Brasil. Esse dado é de 2014, já tem um dado novo agora de 2015, que o Brasil chegou a 204 milhões de habitantes. Eu pergunto a vocês, o fato do Brasil ter muita gente, a população ser grande, isso é bom ou ruim para o nosso desenvolvimento? Pensar. Isso é bom ou ruim? Ter muita gente como o Brasil tem, é bom ou ruim para o nosso desenvolvimento? Pensa. Se a população é grande, significa dizer que a mão de obra é grande ou pequena? É grande. Tem muita gente para trabalhar, tem muita gente para produzir. E isso é bom para a nossa economia, desde que essa população seja qualificada, capacitada, que é isso que é preciso fazer mais no Brasil. Se a população é grande, o consumo vai ser reduzido ou um bom consumo? Um bom consumo. As pessoas compram, consomem. Como houve uma melhoria de renda no Brasil nos últimos anos, o consumo também aumentou. Isso trouxe um aumento da produção e as pessoas passaram a viver melhor. Então ter população grande é uma coisa boa para a economia do país. Está claro isso? Muito bem. A expectativa de vida está aumentando no Brasil. O Brasil está envelhecendo. Por isso que eu disse que nós estamos vivendo uma transição demográfica. A gente está vivendo o que se chama de bônus demográfico. É o melhor momento da vida de um país, não é? Qual é o perigo? Se a nossa população não se capacitar, não se qualificar,
nós não nos desenvolvermos nos próximos 20 anos, nós teremos daqui a 20 anos boa parte da nossa população velha e idosa, e o Brasil não terá riqueza suficiente para ter políticas públicas para os idosos. Por isso que a gente tem que se desenvolver nos próximos 20 anos. Pessoal, às vezes as pessoas dizem assim: ah, Bruno, ok, o Brasil tem muita gente, mas a população no Brasil é muito preguiçosa. O brasileiro não gosta de trabalhar. Já ouviram isso? Já ouviram isso? O bicho preguiçoso é brasileiro. Pergunto a vocês: o brasileiro trabalha pouco ou muito? Pensa. Pela nossa Constituição, pelas leis trabalhistas, o brasileiro tem que trabalhar quantas horas por semana? 44. 44. Atenção, hein, pessoal? Na maioria dos países do mundo se trabalha 40 horas, 38, 36. Conclusão: o Brasil tem uma das maiores cargas semanais de trabalho do mundo. Vamos parar com esse negócio de dizer que o brasileiro trabalha pouco. Isso é o que se tenta colocar na nossa cabeça, na cabeça do trabalhador brasileiro. Sabe por quê? Você é preguiçoso, você trabalha pouco, por isso eu vou te pagar mal. Entenderam? É uma jogada, é uma ideologia que se vende para explorar a classe trabalhadora. Pois o Brasil tem uma das maiores cargas horárias do mundo. Ah, Bruno, mas eu sempre ouvi falar que o brasileiro é preguiçoso. Eu também sempre ouvi falar que chupar manga e tomar leite faz mal. E faz? Faz mal, faz. Você ouviu falar nisso já? Menino, não chupa manga não, tu acabou de tomar leite, tu vai morrer, menino. Por que se diz isso, hein? Porque os nossos bisavós diziam, e passaram para os nossos avós, que passaram para os nossos pais, que passaram para a gente, e se a gente não botar a cabeça para funcionar, se a gente não tiver consciência crítica, a gente vai repetir para os nossos filhos. Sabe por que inventaram isso? Isso vem da época da escravidão. Os senhores, os fazendeiros, davam leite para os escravos e não queriam que eles mexessem nas frutas. Aí diziam, se comer a fruta e tomar leite, morre. Como tinha muita mangueira, se dizia muito, ó, se chupar manga e tomar leite, morre. E desde o século XIX, isso vem sendo repetido de pai para filho. E as pessoas não pensam, não vão atrás, não entram na internet, não pesquisam e repetem as coisas que ouviram. Isso é o que a gente chama de ideologia. Inventa-se uma ideia para se passar como verdade, para convencer com determinados objetivos políticos. Brasileiro, tu é preguiçoso, tu trabalha pouco, por isso que eu vou te pagar mal. É uma tentativa da classe dominante continuar explorando extremamente os trabalhadores. Ok? Pessoal, vocês concordam que a população não é problema? A população, a demografia, não é a causa principal dos nossos problemas. Muito pelo contrário, a população grande é solução, não é problema. Concordo com isso? Quem não concordar, diga, que a gente debate. Tudo bem? Vamos em frente.